Olá, esse vídeo tem por objetivo ensinar você a proteger célula, planilha e pastas. Antes de iniciarmos na diferenciação entre a proteção de células ou da planilha ou da pasta, vamos apenas deixar claro o que significa a pasta. A pasta é o documento como um todo. Então, por exemplo, neste arquivo proteger células, eu tenho a planilha Excel, a planilha base de dados, a planilha análise de base de dados e a planilha proteger. Aqui são abas. Então, cada aba dessas aqui é chamada de planilha. E a pasta é o documento como um todo. Então, eu posso desde proteger uma planilha, por exemplo, não deixar que os dados desta planilha, que é a planilha de base de dados, eles sejam alterados. Porém, a minha segunda planilha, eu deixar que os usuários interajam e que façam alterações. Então, eu tenho aqui uma granularidade de proteção das planilhas por abas, né, por planilha, e eu posso também proteger a minha pasta como um todo. A proteção da pasta, eu posso proteger a estrutura da pasta, ou então eu posso, por exemplo, colocar uma senha neste meu arquivo para que apenas pessoas que tenham aquela senha tenham acesso a este arquivo. Onde é que estão os menus sobre proteção das planilhas da célula no Excel? Então, nós temos aqui a aba chamada Revisão. Dentro da aba chamada Revisão, nós temos Proteger. Então, eu tenho que proteger planilha a pasta de trabalho e permitir a edição de intervalos. Além disso, se eu clicar aqui em Arquivo, Informações, eu tenho aqui este ícone, onde ele vai me trazer aqui as opções de proteção do meu arquivo. Então, sempre abrir como modo de leitura. Então, o usuário vai abrir e não vai conseguir alterar ele ou salvar ele. Criptografar com senha. Aqui é quando nós colocamos uma senha e apenas aquelas pessoas que têm a senha conseguem abrir, ou seja, aqui eu não permito que ninguém leia, que ninguém visualize nada. Então, quando eu coloco essa senha, apenas o detentor da senha. Então, vamos pensar aqui num arquivo confidencial. Você quer que apenas aquelas pessoas credenciadas tenham acesso àquele teu arquivo. Então, você coloca uma senha nele e vai criptografar o arquivo. E daí nós vamos ter aqui daí a proteção da planilha, a proteção da pasta. E aqui nós temos mais duas opções, que é restringir acesso, adicionar assinatura digital a esse nosso arquivo. E aqui, marcar como final, para informar aos leitores que este daqui é um documento final. Vamos abordar cada um deles, então, de forma separada. Vamos iniciar aqui com a proteção da pasta de trabalho. Então, quando eu falo proteger a pasta de trabalho, vou proteger tudo que está aqui dentro. Então, eu tenho 4 planilhas. Então, eu vou proteger a estrutura dessa minha pasta. Na estrutura aqui, eu vou ter o seguinte, quando eu clico com o botão direito do mouse, eu vou ter aqui as opções de inserir, excluir, renomear, mover ou copiar, exibir código, proteger planilha, trocar a cor ou ocultar. Então, quando eu faço a proteção da pasta, eu vou desabilitar essas opções de tal maneira que o usuário não vai conseguir chegar, por exemplo, e criar uma pasta nova. Ele não vai conseguir excluir uma pasta. Ele não vai conseguir também, por exemplo, colocar uma cor na tua pasta. E como é que funciona isso? Então, quando nós clicamos aqui em proteger pasta de trabalho, ele nos dá a opção aqui, a estrutura e uma senha. Aqui a senha é se você não quiser que outras pessoas entrem e desabilitem, porque se não tiver senha, qualquer pessoa pode entrar, desabilitar aqui essa proteção e pode alterar, pode colocar uma cor. Então, quando você coloca uma senha, por exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai pedir para eu confirmar a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, olha, botão direito do mouse agora aqui. E eu não tenho mais como inserir, excluir, renomear,
mover ou copiar, nem alterar aqui as cores dessa minha planilha. Então eu não posso mais clicar e arrastar. Ele não vai me permitir que eu faça isso. E para voltar à edição aqui, eu tenho que saber qual é a senha. Então, cliquei aqui para desabilitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a partir desse momento, então, eu consigo novamente ter acesso a essa aba do menu. Já a proteção da planilha, ela vai proteger a planilha da edição. Então, aqui são os dados que eu tenho aqui dentro da minha planilha que ele vai bloquear de qualquer edição. Vamos pensar no seguinte, temos uma base de dados e eu não quero que o meu usuário final mexa nessa base de dados. Eu não quero que ele venha aqui, por exemplo, e altere de 11 para 1. Então, eu vou bloquear o meu usuário de mexer nessa planilha aqui da base de dados. Para isso, eu venho e clico aqui em proteger planilha. Aqui eu estou protegendo apenas as células que estão bloqueadas ou desbloqueadas, mas eu posso permitir qualquer outra coisa. Formatar linha, inserir linhas. Então, eu posso habilitando isso daqui, eu vou proteger também a minha planilha de que algum usuário venha e faça alguma dessas alterações. Da mesma maneira, eu posso aqui habilitar uma senha. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, ok. Ele vai pedir para eu confirmar. 1, 2, 3, 4, dou um ok. Então, note, se eu venho aqui, vou tentar digitar, vou mudar agora aqui para 1. Ele vai me dar uma mensagem aqui falando, olha, essa planilha, ela está protegida e você não consegue alterar. Contudo, a planilha protegida, eu consigo acessar os dados que estão aqui. Então, vamos pensar no seguinte, eu tenho aqui uma análise de dados e eu quero saber qual foi o total de vendas realizados por algum canal. E eu posso definir, eu quero saber pelo catálogo, pela loja. Então, aqui igual, soma C, abro parênteses. Onde é que está o meu intervalo? Então, onde é que estão os catálogos, né? Onde é que estão os meus canais? Ponto e vírgula. E eu quero o quê? O meu catálogo, ponto e vírgula. E o meu intervalo de soma, eu quero aqui o meu total. Então, tive aqui, vamos colocar aqui para reais. E aqui vamos mudar agora, por exemplo, aqui para loja, para online. Então, notem, nessa segunda planilha eu consigo alterar os dados. Eu não vou conseguir alterar os dados aqui desta minha primeira planilha, mas eu consigo acessar e eu consigo aqui fazer relatórios dele, né? Vamos supor que eu queira aqui também agora por marca. Então, eu quero o meu intervalo, a marca, ponto e vírgula, eu quero que seja a marca aqui e eu quero aqui o meu total. Então, eu quero por Adidas, agora eu quero aqui por Axis. Então, eu tenho aqui essa minha forma, né, que eu acesso os dados, porém eu não consigo alterar eles. Mas vamos supor que eu tenha uma outra planilha onde eu tenho os dados, mas eu quero habilitar apenas, por exemplo, este campo aqui, onde se eu digitar aqui, por exemplo, Pereira, que ele me traga todas as pessoas aqui que tenha o nome Pereira. Ou Felipe, apenas Feli, trazer as pessoas que tenham esse conjunto de caracteres nessa minha base de dados. Então, neste caso, o que eu vou? Eu vou proteger a planilha e eu vou habilitar, ou seja, deixar disponível a célula E2 para que o meu usuário possa vir e interagir com ela na mesma planilha. Neste caso, nós temos duas opções. A primeira opção, eu clicando em revisão, permitir edição de dados. Nesta janela aqui, eu vou adicionar uma nova permissão, permitir um novo intervalo. E eu posso permitir um intervalo ou apenas uma célula. Então, neste caso, eu estou habilitando a célula E2 para que o meu usuário final possa alterar esta célula. Dou um OK, dou um OK, e agora venho aqui em proteger a minha planilha.
Não vou colocar senha aqui, vou dar apenas um OK. Note, se eu vier aqui, ó, tentar alterar, dá erro. Se eu venho aqui neste outro, tento alterar, dá erro. Agora aqui, ó, na célula que eu habilitei a edição, eu quero procurar por todas as pessoas que tenham MA no nome. Ó, então ele trouxe Maria, Lima, Martins, Mariana. Então me trouxe aqui 4 pessoas. E eu permiti a edição deste campo. Uma segunda forma que eu posso habilitar um campo é a seguinte. Vou desproteger, vou remover aqui, desfazer o processo que nós fizemos. Eu vou dar um OK. E daí aqui funciona da seguinte forma. Como um atributo que nós temos aqui para a célula, quando eu entro lá na parte de formatar células, eu tenho aqui uma opção que chama-se proteção. Então, por default, por padrão, todas as células elas têm essa parte aqui ó, bloqueadas, né? Porque quando eu bloquear a alteração da minha planilha, ele vai bloquear tudo. Porém, se eu venho e falo o seguinte, olha, nessa célula E2, eu vou desmarcar ela. Então, agora ela não está mais bloqueada. Quando eu venho agora aqui, dou um revisão e vou dar aqui um proteger a minha planilha, dou um OK. Olha, eu venho aqui e eu posso mudar agora aqui, por exemplo, para Ana. Vai me trazer então aqui as pessoas que têm um Ana no nome, né? Ana, Ana Santos, Mariana. Então também funciona dessa forma. Ou eu altero lá nos atributos do meu campo, ou então, quando eu venho aqui em revisão, nós temos aqui a opção de permitir a edição de intervalo. Então, vou estar permitindo essa parte aqui. Todas essas duas partes que eu expliquei para vocês, também elas estão acessíveis aqui, né? Informações. E eu tenho aqui, ó, ele já me traz aqui um padrão, ó. Base de dados e proteger. Se eu clicar aqui, então eu posso ter outras partes para proteger, né? Como, por exemplo, quero criptografar o meu arquivo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a senha 1, 2, 3, 4. Dou um OK. 1, 2, 3, 4. Note, ele até traz um alerta aqui, né? Se você perder ou esquecer essa senha, eu não consigo mais abrir esse arquivo. Então, isso aqui tem que ser bem importante, porque perdeu, pode não acessar mais aquele conteúdo que estava ali dentro. Isso daqui é interessante quando você tem documentos confidenciais, informações confidenciais, utilizar essa parte aqui da criptografia. Então, vou aqui dar um OK. Vou fechar este meu arquivo e abrir ele novamente. Note que ao abrir, ele vai pedir a senha. Ele não está me mostrando nada, nenhuma aba aqui da minha planilha. E aqui, então, eu tenho que vir e colocar a senha que eu coloquei anteriormente para ele poder abrir e mostrar os dados que eu tenho aqui dentro. Para desproteger, é só eu salvar ele como um arquivo sem senha. Então, arquivo, informações, pasta de trabalho, criptografar. E aqui na senha eu vou colocar vazio. Quando eu abrir ele novamente, ele não vai me pedir a senha. Para remover essas outras proteções, arquivo, informações, eu posso remover por aqui. Ou então eu venho aqui, né, em revisão, desproteger planilha, desproteger uma planilha. Essa minha segunda planilha aqui, ela também está protegida, desproteger. E tem aqui a desproteção, então. Se eu voltar lá novamente em arquivo, informações, proteger pasta de trabalho, note que ele não traz mais nada aqui. E da mesma maneira, eu posso acessar aqueles dois menus através aqui desses menus aqui dentro da parte de informações. Concluindo, você pode criptografar a tua pasta como um todo, então para arquivos confidenciais, que você não quer que pessoas estranhas tenham acesso aos seus dados. Segundo, você não quer que as pessoas alterem a estrutura da tua pasta. Então você vai habilitar a proteção da pasta de trabalho, de tal maneira que as pessoas não vão conseguir inserir, excluir, renomear, mudar a cor aqui das planilhas que estão dentro da sua pasta de trabalho. E finalmente, proteger a planilha, você protege a aba, então os dados que estão dentro daquela tua aba. Neste caso, você pode proteger a planilha como um todo, onde vai bloquear a edição, as pessoas não vão conseguir editar os dados que estão aqui dentro,
Ou então você pode habilitar alguns campos que sejam editáveis. Então, neste caso, você permite a edição de intervalos e daí depois você protege aqui a sua planilha como um todo.